Bem-vindos ao Espaço de Estudo. Vamos continuar a solução daquela prova de Física Mecânica, primeiro período, do curso de Engenharia do Instituto Federal de Goiás. Ok? Vamos lá. Não se esqueçam, Círculo Virtuoso do YouTube. Curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar. Vamos continuar fazendo questões a respeito desse aspirador. Neste momento, a questão a ser feita vai pedir este dado sobre o volume do recipiente. Vejam que há uma diferença entre o volume do recipiente e do saco descartável, porque é um aspirador que ele aspira líquido e pó. Aqui, ó, aspira líquidos. Então, por isso que ele tem dois dados a respeito do volume, tá? E já fizemos a 1, a 2, faremos agora a 3, né? A 1, a 2, faremos essa terceira opção aqui, a capacidade do recipiente. E o que é pedido é mudar para centímetro, converter para centímetro cúbico. Aí nós vamos ter que olhar para cá e vamos ver que está com litro e está errado, porque o símbolo do litro agora é L maiúsculo, ok? Então são 20 litros com L maiúsculo que vão ter que ser convertidos a centímetros cúbicos. Junto com a prova, é permitido utilizar na prova uma tabela de dados com potências, com ordem de grandeza, fatores de conversão e unidade do sistema nacional e por aí vai. Uma tabela bastante completa entregue junto com a prova. Aqui é um pequeno extrato dessa tabela, mostrando justamente a parte de volume, salientando que há aqui uma quase diagonal em que se relaciona uma unidade consigo mesma e, portanto, sempre haverá um fator de conversão 1, ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 centímetro cúbico, óbvio. Mas como é que nós vamos fazer a leitura dessa tabela? Percebam que do lado de cá sempre há um número e aqui não há. Por que não há? Porque a leitura é neste sentido. Então nós veremos aqui que 1 litro seguindo na horizontal, chegando até aqui, depois subindo na vertical. Isso aqui se lê como 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Tá? Então, a leitura se faz dessa forma. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, nós temos novamente duas formas de escrever a mesma coisa. Tá? Se 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, 1 litro sobre 1000 centímetros cúbicos é igual a 1. Mais uma vez, é a mesma medida com duas roupagens diferentes. E se isso aqui é igual a 1, o inverso, 1000 centímetros cúbicos sobre 1 litro, também é igual a 1. Chamei essa aqui de A, B, isso eu chamo aleatoriamente, não tem uma regra para isso, mas nós sabemos que precisamos converter 20 litros para centímetros cúbicos. Então, se eu preciso sumir com litros e precisa aparecer centímetros cúbicos, eu preciso de um fator de conversão que tenha em cima o centímetro cúbico e embaixo o litro. É a forma B. Então eu coloco a forma B aqui, opero algebricamente, o 1 não vai aparecer, né? A gente não precisa colocar quando divide ou quando multiplica por 1. Então nós vamos ter 20 vezes 1000. Fazendo com que isso se converta para uma notação científica e mantendo o número de algarismos significativos, temos aqui 2,0 vezes 10 a quarta centímetros cúbicos e a questão termina aqui. Chama a atenção para um detalhe, né? Quando tiver prática, não precisa fazer isso tudo, basta você olhar aqui, ó, 1 litro, neste sentido, de um L que sobe, a gente multiplica, ó, de litro para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. De centímetro cúbico para litro, a gente divide por 1000. Foi isso que eu representei aqui. Ó. Nesse sentido, a gente multiplica pelo fator de conversão e nesse sentido, a unidade de cima é dividida pelo fator de conversão para alcançarmos, convertermos para a unidade da esquerda. Ok? Nesse sentido, multiplica. Nesse sentido, divide, tá? Mas, caso queira ficar com algo mais bonito, mais apresentável e numa resolução bem apresentada, discursiva, é preferível que você utilize essa forma aqui, ok? Bom, uma última observação sobre a questão, que é bastante simples, é que para essa questão não é necessário apresentar a tabela. Por que não é necessário? Porque como nós estamos falando do primeiro período do ensino superior, né, é subentendido que é conhecido o conteúdo do ensino médio, do ensino fundamental 2, do fundamental 1. E no caso, né, saber fazer a conversão de litros para centímetros cúbicos é assunto do fundamental 2.
Portanto, não é necessário. Pode-se dar uma questão como essa sem entregar essa tabela com a conversão de litro para centímetros cúbicos. Nós devemos saber que um litro ele é definido como um cubo com 10 centímetros de aresta. As 3 arestas têm o mesmo comprimento, 10 centímetros. Portanto, como isso aqui é equivalente a centímetros elevado a 1, se eu tenho centímetros elevado a 1, vezes centímetros elevado a 1, vezes centímetros elevado a 1, eu tenho 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 centímetros elevados a 3. Ok? Isso aqui não é dúvida. Isso aqui é dívida. Isso aqui é de conteúdos anteriores, bem anteriores à universidade. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Não é vergonha desconhecer algo, vergonha é continuar desconhecendo. Então, em momento algum, nós devemos ter vergonha de buscar um livro de 6º ano do Ensino Fundamental 2, que é onde essa matéria está. Obviamente, se eu tenho um livro é porque eu já precisei, então está aqui guardadinho. E você vai ver aqui, ó, o decímetro cúbico, que é o litro, sendo submetido a um fator de 1000, ó, multiplicando ou dividindo, para o centímetro cúbico. Isso é matéria do 6º ano do Fundamental 2. Ok? Porém, por que esse estado de coisas acontece? Alunos, professores e a sociedade em geral são vítimas de meio século de sabotagens educacionais. As teorias mais esdrúxulas, as justificativas mais furadas para cada vez mais piorar o nosso sistema de ensino. Ok? Vocês vão poder ver isso quando o sistema de ensino brasileiro for comparado com o sistema de ensino estrangeiro. Porque quando comparado consigo mesmo, ele está sempre muito legal. Ou está sempre piorando. Tá? Então a gente perde uma referência. Né? As teorias são muito bonitinhas, todas dizendo que está tudo bem e não está. Ok? Porém, quando eu digo que alunos, professores e sociedade são vítimas, isso só explica aonde nós chegamos. Não justifica que nós continuemos assim. E as próprias vítimas, alunos, professores, sociedade, quando a gente fala desse meio século de sabotagens educacionais, como é o período que nós ainda estamos vivendo, né? Então os professores também são vítimas disso. Mas são responsáveis também, assim como os alunos são responsáveis, a sociedade em geral, né? Então todos somos vítimas, mas todos somos responsáveis para fazer com que isso mude. Temos mais meio século aí pela frente, tá? Bom, é um domingo, 22h20, dia 26/3. A televisão está desligada e eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu espero que você, em algum momento, em algum lugar, esteja fazendo a sua parte também. Seja como professor, seja como aluno, ou seja como um membro da sociedade em geral. E, mais uma vez, coloco aqui a minha bandeirinha, como sempre, que é uma bandeira sem partido, é de todos nós e é de todos nós desde 1889, há bastante tempo aqui, ok? Pecado mortal do calouro, mais uma vez, o YouTube não vai salvá-lo na véspera da prova. O YouTube só vai servir para isso que eu estou te dizendo agora. Não fique assistindo vídeos no YouTube. Compre livro, estude livros, aí você vai se dar bem, ok? Vou botar aqui uns links para vocês darem uma olhada em outros vídeos. Muito obrigado, boa noite a todos. Até o próximo.